Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 211 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Senhores Santos, o ano está a correr. Mais dia, menos dias, era uma vez o primeiro semestre de 2022. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje teremos, mais uma vez, a rubrica Por Dentro da OCPCA. Vamos falar sobre o estágio em ambiente controlado, cuja primeira edição de 2022 arranca no dia 15 de junho. O estágio é o passo que antecede o exame de admissão à Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. E temos como convidados os responsáveis do EAC, Estágio em Ambiente Controlado, os professores Joana Canelas e António dos Santos. Bom dia e sejam muito bem-vindos ao Contas na Hora, mais uma vez. Professora Joana, bom dia. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, está tudo bem. Bom dia, professora. Bom dia, professor Santos. Bom dia, Cristina. A produção de Contas na Hora tem na técnica o Sr. Santos, António dos Santos, mas hoje temos, no caso, dois Santos. Um do lado da técnica e o outro do lado de cá para falar do nosso tema, que é o estágio em ambiente controlado. Finalmente vai começar tantas mensagens, tantos telefonemas, toda a gente a procurar saber quando é que começa o estágio, mas este ano não haverá estágio. Parece que finalmente temos uma data já marcada em calendário, por isso os professores convidados venham para esclarecer todas as dúvidas que os nossos futuros estagiários precisam de saber para este início da primeira edição de 2022. Vamos agradecer o facto de vocês terem aceito o convite para cá estarem novamente a abordar este tema que faz todo sentido. Até os membros efetivos precisam de saber, porque muitos membros efetivos têm como assistentes candidatos ao estágio em ambiente controlado, por isso é desta vez que tudo arranca. Vamos então à primeira pergunta. Vai para a professora Joana. O que é o EAC? Quando foi instituído e quantos estagiários já participaram deste estágio? Cristina, o EAC é um programa de estágio que basicamente
cumpre com os requisitos do IFAC, das normas internacionais de ensino, que dizem que para ser membro de uma ordem dos contabilistas, o candidato deve ter alguma experiência prática em contabilidade. E o grande objetivo do EAC é dar, de facto, aos candidatos a membros da OCPCA essa experiência. Isto porque não é a única forma de estágio que nós temos na ordem. Portanto, o regulamento, os estatutos da ordem obrigam a que o candidato faça um estágio. Esse estágio pode ser feito numa empresa, ficando aí limitado aos acontecimentos da empresa, tanto que aí o tempo de permanência mínimo de estágio é 2 anos, ou em alternativa podem fazer o EAC, portanto o estágio em ambiente controlado. Qual é que é a vantagem do estágio em ambiente controlado? É que a duração é apenas de 10 meses, porque no fundo o que nós fazemos é uma simulação da secção de contabilidade de uma empresa. Portanto, o estagiário que está a fazer o EAC, no fundo o que ele vai fazer é criar uma empresa, fazer toda a contabilidade de uma empresa, organização de documentos e no final fará um relatório e contas, que no fundo é o trabalho que todos os contabilistas devem fazer. A grande vantagem é que sendo num ambiente controlado, portanto é feito numa sala com um patrono a controlar o que ele está a fazer, por isso é que é um ambiente controlado, o que nós fazemos é que nas nossas empresas acontece muita coisa, portanto o estagiário pratica várias situações que acontecem no dia-a-dia de um contabilista. Respondendo à questão seguinte, os últimos números já apontam para 4.000, portanto já formámos 4.000 estagiários no nosso EAC. Eu vou para a segunda pergunta e a segunda pergunta vai para o professor Santos. Professor Santos, qual é a importância de frequentar o famoso estágio em ambiente controlado? Eu vou mesmo ao longo do programa estar a frisar o famoso estágio em ambiente controlado por uma questão muito simples. Volta e meia vimos nas partilhas das redes sociais anúncios de candidatos para emprego na área de contabilidade ou assistente de contabilidade, e uma das referências que nós estamos a ver nos últimos tempos é, se for um assistente, de preferência que esteja a frequentar o EAC da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Professor Santos, muitos são os rapazes que reclamam que deviam vir direto das universidades para o exame. Acha que o estágio não ajuda a preparar os profissionais? O estágio em ambiente controlado, ao fim e ao cabo, dá ao estagiário competências e dá habilidades profissionais, dá valores de ética e atitude profissional. O que é que acontece? Quando as pessoas têm a licenciatura na área de contabilidade, adquirem aqui as competências técnicas que são habilitações académicas. E depois o estágio reforça com essas habilidades profissionais e atitudes profissionais. Quer dizer, o estágio vem complementar naquele âmbito em que o estagiário precisa de adquirir aqui algumas técnicas de trabalhar em contabilidade em ambiente mais ou menos de sala, ou agora como realizamos em ambiente online, mas também o estágio, embora estar a ser realizado em ambiente online, mas também é semipresencial, porque permite depois que o estagiário vão para as instalações da academia poderem fazer então os lançamentos no primavera. E essas competências que adquirem estão mais relacionadas a nível da área da contabilidade financeira, direito fiscal e fiscalidade. Quer dizer, são os módulos que nós lecionamos no IAC. Que também fazer relembrar que o estágio em ambiente controlado nem uma formação, é simplesmente adquirir competências práticas para poder então trabalhar em contabilidade. Muitas vezes os nossos estagiários encontram no estágio em ambiente controlado muitas vezes aquilo que não tiveram oportunidade de aprender durante a sua licenciatura. Por isso é que o estágio vem quase complementar aquilo que não aprenderam durante a sua licenciatura. Temos estagiários até que reclamam que o estágio deveria englobar mais módulos, mas nós relacionamos só com os 3 módulos que são importantes, que são o módulo da contabilidade financeira, o direito fiscal, porque nós trabalhamos no IAC com sociedades e normalmente temos 2 sociedades, uma sociedade por cota, outra sociedade anónima. E depois a fiscalidade, que são a base dos conteúdos lecionados no estágio em ambiente. Não, no caso, professor Santos, lei das sociedades comerciais, é isso? Exatamente. Quais são os 3 módulos? Podia, por favor, voltar a repetir os 3 módulos? Contabilidade financeira é uma delas? O direito fiscal, que é a lei das sociedades comerciais que nós damos, a própria fiscalidade, são os 3 módulos que neste momento damos no IAC, mas depois complementamos até um bocadinho com análise financeira, que é necessário para a elaboração do relatório de gestão,
e complementamos também com uma parte, eu acho, um pouco não muito extensiva, que é sobre a auditoria. Baseamos então no sistema de controle interno para as pessoas a ganhar umas certas habilidades em termos daquilo que é a contabilidade. Muito bem. Aqui o grande problema é este, professor Santos. Fazem a faculdade, frequentam a faculdade durante 5 anos, depende do período, ou é uniforme? São todos 4 anos, até os noturnos? São todos 4 anos, mas o problema só não é esse. Cristina, é só ressalvar aqui. O problema é que, se nós formos aqui analisar em termos das universidades, vamos analisar que tem poucas horas de contabilidade e talvez que há necessidade de nós ou então o próprio Ministério do Ensino Superior verem a situação dos cursos de contabilidade, as horas em que normalmente os alunos que frequentam este curso têm. Eu acho que em termos de crédito e horas é muito reduzido também, porque normalmente tem contabilidade geral 1, contabilidade geral 2 e depois tem contabilidade financeira avançada, depois entra a fiscalidade e o curso de contabilidade de finanças passa a ter poucos conteúdos a nível da contabilidade. Mas isso é um problema que não faz parte do nosso escopo. E não é só isso, professor Santos, temos aqui outro problema. Nós ficamos 4 anos a frequentar a faculdade, depois mais 10 meses a frequentar o EAC, parece que estamos a fazer mais um ano letivo, né? Depois de termos terminado. Mas depois aqui há uma pergunta interessante. Quem terminou a faculdade, agora vimos vários anúncios de vários finalistas, várias fotografias nos grupos, nas redes sociais, várias universidades a fazerem as cerimônias de entrega de diplomas fim do curso. Eu pergunto àqueles que terminaram a licenciatura em contabilidade, àqueles que ainda não trabalham na área e terminaram a licenciatura em contabilidade. Na faculdade aprenderam a elaborar um relatório de contas, aprenderam desde a Constituição a fazerem a transição da sociedade por cota para a sociedade anônima, todo aquele processo na prática, não em teoria, todo o processo em prática, até culminar com aquele relatório de contas que anualmente, e é nesta fase, apresenta-se à Administração Geral Tributária. Nós não temos a componente que sequer no fim do dia que um membro do CPCA o tenha, que é saber fazer já, saber fazer. Nós não temos isso. Por se porventura alguém tenha todas essas competências, há regras próprias que é para não se frequentar os 10 meses do EAC, não é, professor Santos? Professora Joana, podem requerer diretamente o exame e escusam de passar para o EAC, porque aqui temos 2 grupos. Temos aqueles a terminarem a formação, nunca tiveram na vida prática, precisam então desta componente prática para seguir em frente, mas também temos muitos que já trabalham, foram unir o útil ao agradável, já têm muita experiência. Estes podem então recorrer ao exame direto sem frequentarem os 10 meses. Como é que isso funciona? Não podem recorrer diretamente ao exame, porque há 2 modalidades, e o próprio Estatuto da OCPCA diz isso. Primeiro, ele tem que frequentar um estágio em ambiente real ou um estágio em ambiente controlado. Normalmente era o estágio em ambiente real, que é 2 anos. Agora, quando esta inserção do estágio, quero só aqui relembrar, não era objetivo da ordem coordenar e realizar o estágio em ambiente controlado. O estágio em ambiente controlado é para ser dado pelas faculdades. Quando a ordem começou em 2018 com o estágio, a intenção foi entregar este ônus à faculdade. Mas depois houve imensas dificuldades e a ordem teve então que assegurar a realização do estágio. Mas o estágio é para ser integrado no plano curricular das faculdades. Os alunos têm que fazer o estágio em ambiente controlado no último ano da licenciatura em Contabilidade e Finanças. Por isso é que a ordem está a acreditar algumas faculdades para poder então realizar o estágio, quer dizer, esteja já incorporado dentro da licenciatura e depois de fazer esse estágio, o candidato pode se inscrever para o exame. Temos um exemplo do ISAF, do ISPETEC, da Faculdade de Mandume, que já tem incorporado dentro da licenciatura o estágio em ambiente controlado. Eu acho que o futuro passa por aí, é enquadrar o estágio em ambiente controlado na unidade curricular que acontece normalmente nas faculdades e a ordem simplesmente ter aí a fiscalização, poder fiscalizar como é que os estágios estão a ser realizados. Por isso é que a nossa área mesmo a nível da academia deixou quase de ser só estágio em ambiente controlado e passou a ser então formação inicial. A nossa preocupação é com a formação inicial
dos nossos futuros membros. Quais são que ainda não fazem parte desta parceria? É obrigatório, não é? Há muita burocracia para elas aderirem, assim, há muitos a dizerem como é que o professor Santos já mencionou aqui várias universidades e a minha não está incluída. O que é que se passa? Os alunos têm que pedir à direção da faculdade, ligada à gestão e contabilidade, para pressionar a direção da universidade. Como é que é feito este processo? Este processo é feito com aqui a solicitação de parceria com a OCPCA. Em primeiro lugar, dentro da OCPCA, nós temos então a Comissão de Estágio, que analisa os processos, e a Comissão de Estágio é responsável, neste caso, para então oferir as competências, porque não basta a faculdade requerer, não basta a faculdade dizer que eu quero organizar o estágio em ambiente controlado. É preciso que a faculdade cumpra com alguns dos pressupostos que nós estabelecemos para poder realizar o estágio. E muitas vezes o que é que acontece? As faculdades não têm condições para cumprir com esses pressupostos. Por experiência própria, Cristina, e nós sabemos que o EAC obriga principalmente a ter um sistema de software instalado em sala. Tem a ver com software de gestão, pode ser Primavera ou um outro. Obriga a ter uma impressora em sala, obriga 4 horas o aluno, o estagiário, estar aí em constante contato com os outros, como se estivesse a trabalhar numa empresa normalmente. E depois com a ajuda do patrono em diversas situações que possibilita então a fiscalização a nível dos trabalhos que são realizados pelos nossos estagiários, além de termos um monitor em sala. Por isso, há necessidade que as faculdades estejam preparadas nisso, estejam preparadas também em garantir todas as condições que o estágio decorre naquilo que é planificado a nível das horas que nós estabelecemos do próprio estágio, que permite mais ou menos o nosso estagiário ou o nosso futuro membro tenha depois capacidade para se enquadrar na ordem dos contabilistas. Pois, e assim ia facilitar muito. Quando terminassem, já não estariam a frequentar mais 10 meses do ambiente controlado, não é, professor Santos? Já estariam Exatamente. a fazer... É como se fosse mais uma disciplina, o EAC seria mais uma disciplina deles enquanto finalistas na faculdade? Exatamente, o sentido é isso, porque nós notamos hoje, se formos a ver quase a maior parte das faculdades têm um curso de contabilidade e finanças, os alunos muitas vezes acabam por fazer monografias, e as monografias muitas vezes não têm muito a ver com aquilo que é a nossa área profissional, que é a contabilidade, foge um bocadinho do escopo que é a contabilidade. Se a faculdade investisse mais em termos de o estágio em ambiente controlado, em termos de projeto de final de curso, aí o projeto de final de curso seria uma abertura até para o nosso curso que é profissional, para os próprios universitários poderem mais tarde abrir uma empresa, um escritório de contabilidade, qualquer outro negócio que permitisse depois evoluir, porque ele já adquiriu certos conhecimentos em contabilidade e lhe permite ser um gestor mais tarde. Só que as nossas faculdades optaram, muitos deles, pelos estudantes que têm essa opção em quererem ter uma licenciatura em contabilidade e finanças, terem que estar a fazer monografia enquanto deveriam fazer um estágio ou um projeto final de curso. Realmente o EAC requer determinadas condições, é como se fosse um laboratório para os contabilistas, não é, professor? Exatamente, e nós já temos aqui, a Cristina sabe disso, todo mundo que já esteve ligado ao EAC sabe disso, que nós até temos atualmente alguns membros da ordem que querem mais tarde ter essa experiência de terem um curso que é complemento em termos de apresentação do relatório, aquelas fases todas que nós passamos no IAC, mas de uma forma mais reduzida. Eu acho que nós, a formação inicial, até já estamos a pensar nisso. Talvez mais tarde vamos convidar os nossos membros que querem adquirir algumas competências práticas a nível da preparação do relatório e demonstrações financeiras, poderem então fazer um curso que nós estamos a engendrar, que nesse caso seria o IPAC. O IPAC era completamente direcionado para aquelas pessoas que já são membros da ordem e que não têm experiência profissional. Muito bem, professor Santos. Um resumo aqui muito interessante à volta do estágio em ambiente controlado, mas o professor Santos não respondeu. Quando lê um anúncio, uma das referências obrigatórias é precisamente quem esteve a frequentar o EAC ou está a frequentar o EAC. Como é que se sente enquanto responsável pelo estágio em ambiente controlado hoje na ordem dos contabilistas? Estamos orgulhosos por isso, principalmente porque nós sabemos que quem passa por IAC e entrega o
relator final está aqueles 10 meses, adquire certas competências e que chega numa empresa brilha. Porque essas competências muitas vezes não conseguem adquirir na faculdade e adquirem essas competências durante os 10 meses que estão no estágio. Por isso, é muito orgulho para nós que somos formadores e coordenação de estágio em ambiente controlado, quando as pessoas nos solicitam que fornecemos alguns estagiários para poderem então colaborar nas empresas. Além disso, há a empresa normalmente a solicitar-nos quando é que abre o IAC porque querem colocar em alguns colaboradores a frequentar o estágio em ambiente controlado. Embora que nós agora, pondo entre aspas, temos imensas dificuldades ainda para arrancar com o presencial, mas brevemente vamos arrancar com o presencial, mas o estágio é muito recomendado a nível das empresas porque já puderam ter aqui o conhecimento do know-how que esses estagiários trazem para as empresas. Pois é, muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 211 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio dois formadores responsáveis pelo estágio em ambiente controlado na OCPCA. No outro dia, alguém perguntou-me por que a senhora sempre fala do EAC, fala sempre com muita emoção? Por quê? Eu acho que hoje este ouvinte já vai perceber porque é que eu falo com muita emoção do estágio em ambiente controlado. Por isso vou chamar a professora Joana à conversa. Professora Joana, por favor, com todo o rigor que esta profissão exige, eu quero que a professora me comece a detalhar, em resumo, alguns sumários ou sessões de temas que os formandos aprendem no EAC, estágio em ambiente controlado. Vamos à primeira sessão. Qual é o tema da primeira sessão? Estes que estão agora a fazer as inscrições, que abriram na segunda-feira, o que vão encontrar na primeira sessão do EAC? Antes de responder à sua pergunta, Cristina, deixa-me explicar que o EAC está dividido em 2 semestres. Tem o primeiro semestre e o segundo. Dentro do primeiro semestre, nós temos 2 grupos de sessões. O primeiro grupo, que são as primeiras 11 sessões, onde basicamente estamos a fazer um resumo, portanto, no fundo estamos a fazer uma revisão de conhecimentos que supostamente o candidato, o estagiário, já deve trazer, portanto, já deve ter aprendido na universidade, e a segunda parte do primeiro semestre já começamos com o trabalho prático. A primeira sessão, portanto, fora a sessão da apresentação, obviamente, começa com o estudo do PGC, do Plano Geral de Contabilidade. Isto porque nós chegamos à conclusão que muita gente inscreve-se no estágio e nunca abriu o PGC, simplesmente habituaram-se a ver o quadro de contas. E então o que nós fazemos nesta primeira sessão é, no fundo, um estudo, resumir o que é que está no PGC, mas abrimos mesmo o PGC e vamos ver os vários grupos, vários tópicos, portanto, os critérios de reconhecimentos, critérios de valorimetria, as notas explicativas. Contabilistas que colocam muitas vezes dúvidas, que se olhassem logo para o Plano Geral de Contabilidade teriam resposta a muitas delas. E então a primeira coisa que nós fazemos é exatamente essa. Portanto, vamos olhar para a ferramenta básica do contabilista, que é o PGC. Isto é como ao mecânico. O mecânico tem que aprender a usar uma chave de parafusos, senão nunca vai conseguir trabalhar. Nós, contabilistas, temos que aprender a usar o PGC, senão nunca vamos poder fazer o nosso trabalho em condições. Portanto, a nossa primeira sessão é mesmo a apresentação do PGC. Mas aqui um parênteses, professora Joana. Esta primeira sessão, em que é toda ela dedicada ao PGC, Plano de Contabilidade, ao nosso plano de contas, não é só com os estagiários, não é só com os que vêm frequentar o EAC. Nós, quando fizemos o curso de atualização, também descobrimos em sala, muitos de nós já trabalharam há muitos anos em contabilidade e nunca tínhamos dedicado metade do nosso tempo em consultar o PGC. A ideia que sim é que é um débito e um crédito sempre, e se calhar, olha, pode ser uma conta que eu sonhei que é, e sem consultar o PGC, quando o PGC realmente nos orienta e de que maneira. O PGC é só aquele documento que não pode sair da mesa do contabilista. Professora Joana, pode continuar a segunda sessão. O que é que temos no EAC? Na segunda sessão, basicamente, vamos falar das normas internacionais. Portanto, aquilo que a gente faz com o PGC na primeira sessão, na segunda sessão tentamos fazer com as normas internacionais. Claro que as normas internacionais são muito maiores do que é o PGC, pelo que não conseguimos aprofundar tanto. Mas pelo menos damos umas luzes das normas internacionais aos nossos estagiários. Nós sabemos que em Angola
agora. Apenas os bancos é que usam as normas internacionais. Mas também sabemos que o futuro vai ser Angola aderir em pleno às normas internacionais. Então começamos já por apresentar as normas internacionais aos nossos estagiários. Comparamos com o PGC, portanto vimos quais normas internacionais é que o PGC também trata, isto porque o próprio PGC já foi elaborado com base nas normas internacionais, apenas em algumas, a maior parte não estão ainda contempladas, mas algumas já estão, portanto fazemos essa comparação. Quais são as normas que são tratadas no PGC e quais é que o PGC não contempla? Não, mas também o próprio PGC, professora, dá sempre um alerta, caso seja omisso, podemos sempre recorrer a um outro normativo, certo? Certo, aqui o problema é que o PGC dá-nos esse entendimento, mas é um bocadinho indireto. Não está lá escrito em lado nenhum que caso seja omisso deve ir às normas internacionais. Ele é que faz muitas vezes esse paralelismo, começa logo na parte introdutória, onde o próprio PGC faz menção às normas internacionais. Portanto, e nós tentamos que os estagiários percebam isso. Podem sempre recorrer às normas internacionais, desde que elas não contrariem os dispostos no PGC, porque caso contrariem não podem utilizar. Muitas vezes os estagiários, possivelmente alguns contabilistas, como as normas internacionais chamam-se normas internacionais, esquecem-se que elas não são leis. Portanto, em caso de haver uma divergência entre o PGC e as normas internacionais, a gente tem que se lembrar que em Angola o que prevalece é o PGC, porque até a data ainda é lei. Agora, nós fazemos isso, nós de facto dizemos aos nossos estagiários que o PGC, como menciona as normas internacionais, permite-nos recorrer a elas desde que não contrariem a informação que está no PGC. Na terceira sessão, fazemos um resumo do que são os imobilizados corpóreos. Portanto, e na quarta, já agora falamos nos imobilizados incorpóreos. Pronto, os incorpóreos, muitas vezes, os estagiários têm alguma dificuldade de entender este conceito de incorpóreo. O que é um incorpóreo? Porque é que o incorpóreo é um ativo? Pronto, na sessão 4 falamos dos imobilizados corpóreos, não costuma ser a grande novidade, costuma ser uma sessão que os estagiários aderem com alguma facilidade, apenas na questão de valorimetria é que no início eles ficam um bocadinho baralhados. Nós aqui estamos muito habituados que só faz parte do valor do ativo o preço de compra e que tudo o resto é custo. Professora Joana, eu lhe vou pedir, por favor, que utilize um exemplo. O que é isso de ativo? Imobilizado corpóreo. E assim os nossos ouvintes que não são membros do CPCA vão perceber melhor. Estamos a falar do que é exatamente, o que é isso de um ativo corpóreo e incorpóreo? Ok, então vamos falar do exemplo prático. Imagine que nós adquirimos uma viatura, um automóvel. Ora, à partida nós adquirimos o automóvel com um objetivo, trazer benefícios para a entidade. Se adquirimos o automóvel e temos a expectativa que esse automóvel vai trazer benefícios para a nossa entidade, que tipo de benefícios? Bom, claro que depende do uso que vamos dar ao automóvel, mas, por exemplo, se for para transportar o pessoal da empresa, vai permitir que o pessoal chegue mais rapidamente ao trabalho, então produzam mais rapidamente. Se for uma empresa que faz, por exemplo, distribuição, o automóvel vai permitir ao vendedor fazer a distribuição dos produtos, logo vai trazer mais benefícios à empresa. O facto de trazer esses benefícios à empresa faz com que o automóvel seja considerado um ativo. Portanto, ativo é um recurso que traz benefícios à empresa. Isto, obviamente, uma linguagem muito simples, porque o PGC também complica aqui um bocadinho, né? não dá uma definição só assim, mas para quem é mais leigo podemos admitir isto. Portanto, comprámos uma viatura e pela utilização dessa viatura, portanto esse automóvel, contamos que venham benefícios para a empresa. Isto faz com que o automóvel seja considerado um ativo. No caso, o automóvel, por exemplo, ser utilizado para transporte, para os vendedores fazerem a distribuição ou fazerem a venda dos seus produtos, iremos considerar, porque é o que vem escrito no PGC, que este automóvel é um chamado imobilizado corpóreo. O que é que isto significa, imobilizado corpóreo? Significa que ele irá permanecer da empresa, irá trazer benefícios por um período longo de tempo, e aqui longo de tempo entende-se que seja superior a um ano. Esta é a primeira parte. A segunda parte, que é, que valor é que eu devo atribuir a este automóvel? E aqui é que o PGC também gosta de complicar um bocadinho mais. Porque nós na gíria dizemos assim, o valor do automóvel vai ser o preço que eu paguei por ele. Se o automóvel custou-me 10 milhões,
é 10 milhões o valor do automóvel. O PGC diz que não, o automóvel não vale só 10 milhões, vai valer os 10 milhões e mais todas as outras despesas que eu tiver que ter até o automóvel estar pronto para ser utilizado, portanto estar pronto para o vendedor pegar nele e ir fazer o seu trabalho. Imaginem que eu pago 10 milhões ao vendedor do automóvel, mas além disso vou ter que pagar mais 2 milhões, por exemplo, para legalizar o automóvel. E ainda tenho que pagar, por exemplo, mais 500 mil, porque por acaso o automóvel ainda precisa de tratamento de documentação, por exemplo, precisa de alguma autorização especial. Portanto, todas estas despesas que eu estiver a ter para poder ter o meu automóvel a funcionar vão fazer parte do valor do automóvel. E isto é uma das coisas que no início surpreende muito os nossos estagiários, porque eles estão à espera que o valor do automóvel seja só o preço que eu pago ao vendedor. Todas as outras despesas não possam ser adicionadas ao valor do automóvel. Isto é um imobilizado corpóreo. Porquê é que é corpóreo? Porque é uma coisa física, tem um corpo físico, existe. Depois temos outro tipo de bens que também nos podem trazer benefícios, mas têm o problema que não existem fisicamente, não têm um corpo físico. Vamos dar o exemplo, um software. Imaginem que eu sou uma empresa, a minha empresa basicamente o que faz é fotografia e tratamento de imagem. O que é que acontece? Nós aí vamos ter as máquinas fotográficas, que são máquinas, não é? Físicas existem. Essas máquinas vamos também considerar tal como o automóvel, imobilizados corpóreos, porque eu vou usá-las para obter benefícios que são as fotografias. Só que hoje em dia já não chega a tirar a fotografia. Eu hoje tiro a fotografia e se eu for uma fotógrafa de jeito, eu tenho que pegar na fotografia e trabalhá-la. Pegar na fotografia, num software e trabalhar a fotografia, fazer milagres com a fotografia. No limite, posso fotografar uma pessoa feia e tem que a pôr bonita. Ora, eu para fazer isso enquanto fotógrafo profissional preciso da minha habilidade, mas também vou precisar de um software. Ora, aqui é que a questão é mais complicada. Esse software, eu vou utilizá-lo para obter benefícios, mas o software não tem um corpo físico. Ele só trabalha porque está ligado a um computador ou uma outra ferramenta qualquer, né? um bem qualquer. Portanto, ele fisicamente, eu não posso pegar no software e tê-lo aqui na minha mão. Ora, esse tipo de bens que de facto não têm um corpo físico, são chamados imobilizados incorpóreos, e são incorpóreos exatamente por isso. São ativos, são bens, no fundo, vão trazer benefícios para a empresa, mas não têm um corpo físico, o que em certas situações pode tornar muito complicado fazer o tratamento dos mesmos. O caso do software, se calhar, é um caso simples, mas se nós pensarmos, por exemplo, numa imagem de marca de uma empresa, que é claramente um ativo, aqui já podemos entrar em situações bem mais complicadas. Se calhar aqui no programa de rádio talvez não valha a pena, mas pronto, era só para chamar a atenção disto. Portanto, uma das sessões que nós também damos, que é a nossa quarta sessão, é de facto esta situação dos bens que não têm um corpo físico, mas que eventualmente também são bens porque trazem benefícios à empresa. Muito bem, professora Joana, estávamos na terceira e quarta sessão. Professor Santo, a quinta sessão, qual é o tema? A quinta sessão nós damos em existência ou inventário. Normalmente aqui fizemos então um tratamento em relação à existência, aquilo que é o objeto social da empresa. Depois definimos aqui os critérios que estabelecem também aqui a aquisição de mercadorias e outros, que obedecem também aqui o PGC, não deixam de estar dentro daquilo que é o âmbito do PGC ao registarmos essa existência, e depois disso entramos na parte do IVA. Depois da existência passa a ser o conteúdo a seguir. IVA já tem aqui uma componente na área de fiscalidade, e depois do IVA, entrando nessa sessão 8, 7, 8, entramos então na sessão 9, que tem a ver já com processamento de salário, entrando também naquilo que é quase a fiscalidade. E depois daqui temos as sessões 10 e 11. A sessão 10 trata normalmente FST, fornecimento de serviço de terceiros. Depois da sessão de FT, tratamento que faz sobre serviço de terceiro, temos aqui uma outra sessão, que é a sessão 11, onde nós falamos dos contratos de construção e subsídios, que tem mais ou menos aqui a ver com o critério de mensuração dos contratos de construção, que é muito diferente em relação aos outros critérios, e também sobre os subsídios. Depois disso, passamos então quase numa segunda parte do primeiro semestre, a falar então já sobre aquilo que praticamente vai levar o trabalho do estagiário durante
os 10 meses, que é a constituição da empresa. Muito bem, aqui começa a fase da constituição da empresa e todos os temas dados até a 10ª sessão começam a entrar na componente prática já dentro da empresa. É isso que acontece, né? Isso mesmo. Muito bem. Então é assim, caro ouvinte, por isso é que eu quando falo do EAC, falo mesmo com muita emoção. O EAC é só aquela formação que orgulha qualquer um membro da CPCA, porque no EAC nós aprendemos muita coisa, muita coisa. Muitos de nós, e os ouvintes vão concordar comigo, quando começamos na profissão, começamos com muitos erros, começamos a praticar sozinhos, a ficar a depender do contabilista sénior, porque éramos assistentes de um contabilista sénior, e volta e meia cometemos mais este erro, mais aquele erro. Quem passa no EAC já não passa por aquilo que nós passamos. Aprenda a consultar o plano de contas com todo o rigor necessário. Percebe que, afinal, o dinheiro pago ao despachante para desalfandegar a viatura ou os computadores que vieram de fora também é custo daquela aquisição, daquele imobilizado, ou é custo daquela mercadoria. Porque nós no EAC, e falando aqui porque também sou formadora, há uma das situações muito engraçadas que nós vimos, e aqui vale a pena mesmo lermos o PGC sempre que necessário, é termos em sala formandos a pensarem que o honorários e avanças da fatura do senhor despachante vai para a conta 75 honorários e avanças. E o PGC diz, não, atenção, este valor pago ao despachante está associado àquela viatura que a doutora Joana mencionou há bocadinho. Se estiver associado àquela viatura, vai ter que somar o valor da viatura. O valor da viatura não é só o total da fatura da empresa que vendeu a viatura, é o total da fatura, mais todos os outros custos associados até a viatura estar à disposição da academia ou CPCA. Vamos supor que seja então uma viatura para a academia, não é, professora Joana? Esperemos que sim, porque nós precisamos imenso desses benefícios. Por isso já entenderam porque é que eu me emociono com o EAC. O EAC é só aquela formação que eu gostava de ter tido no início de 2000 e não tive. Caro ouvinte, é a edição 211 do Contas na Hora. Eu tenho estúdio dos formadores. Esses são aqueles formadores famosos da academia CPCA. Todos conhecem o professor Santos e a professora Joana Canelas. Eles são os mais famosos, são os responsáveis, são os que estão aí na área operacional da academia. São eles que fazem a academia acontecer, claro que com os outros formadores que não estão aqui. É um momento de intervalo. Voltamos já nesta edição em que falamos do arranque da primeira edição 2022, no dia 15 de junho, do estágio em ambiente controlado. Sim, Santos, voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 211 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 2 formadores da OCPCA, que são os responsáveis do EAC, o estágio em ambiente controlado, em que os candidatos a membros efetivos ao CPCA devem frequentar durante 10 meses para estarem habilitados a fazerem o Exame Nacional de Contabilidade. A professora Joana estava a dizer mais qualquer coisa, eu quando chamava o intervalo, o que quer acrescentar para enriquecer esta edição? Eu estava só a dizer, como a Cristina estava a dizer, com muita pena, não fez o EAC. Eu, por acaso, fiz o EAC. Não fiz aqui, não é? Fiz na minha terra natal,
tal, mas eu também fui daqueles candidatos que tive que fazer um estágio e já na altura achei que me acrescentou imenso valor. Também por isso eu sinto um grande orgulho e satisfação em estar aqui a passar exatamente essa experiência que eu tive a outros estagiários. Muito bem, professora Joana, que bom, que bom. A componente de fiscalidade no EAC é muito forte, é muito presente, e eu no outro dia dizia num encontro que nós nos fizemos bons profissionais da área de fiscalidade com as notificações da Direção Nacional dos Impostos. Antes de existir a AGT, era a Direção Nacional dos Impostos, aquelas notificações que vinham do primeiro bairro fiscal, tínhamos que estar ali a estudar cada uma delas, a tentar perceber isso e mais aquilo, e por isso eu insisto em estar a dizer sempre, cada vez que chega uma notificação à mesa de um contabilista, temos que estudar aquela notificação, perceber porque é que está-se a gravar a matéria coletável, irmos à busca dos diplomas todos, fazer as devidas comparações, que é para poder dar uma resposta à altura à Direção Nacional dos Impostos. Hoje não é necessário isso, porque quem passa pelo EAC dificilmente vai ter umas contas, assinar umas contas que quando der a entidade da Administração Geral Tributária vem com aquelas multas, aquelas penalizações assustadoras. Não estou a dizer que não vai receber, pode receber, mas já não serão assim situações muito elevadas ao ponto de deixar qualquer um preocupado e até mesmo muitos ficam doentes. Professora Joana, a primeira edição de 2022 arranca no dia 15 de junho. Ainda é possível alguém se inscrever para esta edição? Sim, nós temos as inscrições abertas, ainda se podem inscrever. Aliás, eu gostava de fazer o alerta, quanto mais depressa se inscreverem melhor, porque no fundo isto é por ordem de chegada, não é? Os que se inscreverem muito tarde depois arriscam-se a já não ter vagas nas turmas que querem, nem nos horários que querem. Portanto, as nossas turmas são limitadas, gostávamos muito de receber todos, mas não conseguimos, temos um número limitado de inscrições, portanto quem não se conseguir inscrever terá que aguardar para nova edição. Portanto, sim, neste momento podem se inscrever. O que é preciso? Bom, é preciso já se ter candidatado ao OCPCA e ser aceito como membro estagiário. Portanto, isto é muito importante. Não pode simplesmente, o ouvinte que está agora a ouvir ainda não se inscreveu na OCPCA, não se vai poder inscrever no EAC sem primeiro apresentar a sua candidatura ao OCPCA. E para isso devem seguir as instruções que está no próprio site da OCPCA. Okay? Portanto, já tem que ter formação em contabilidade. Atualmente até já é obrigatório licenciatura numa área, portanto em contabilidade ou numa outra área relacionada com contabilidade e finanças, portanto é obrigatório já ter uma licenciatura e depois reunir os outros documentos e apresentar a sua candidatura, e só quando a candidatura for aceite é que de facto o candidato depois se pode inscrever no EAC. Muito bem, se já foi avaliado e já tinha aquele processo em que só estava à espera que a inscrição para o estágio começasse, então tem para ontem entrar no site, então logo termina aqui a edição do Contas na Hora, porque tem que ouvir até o fim, é nosso ouvinte, tem que ouvir até o fim, podem já entrar para o site e fazer a inscrição para o estágio que vai começar, em que tenho a oportunidade depois de escolher o horário. Já agora, professora, quais são os horários? Eu posso fazer de segunda a segunda, só a terça, é uma vez a semana. Vamos falar do horário e assim já damos mais indicações aos membros que estão nesta condição de começar já. O estágio, basicamente, são 2 sessões por semana, 4 horas cada sessão. Cada sessão tem duração de 4 horas. Neste momento só temos inscrições para online, portanto as sessões serão dadas via Zoom. Nós temos um conjunto de horários disponível, portanto temos segundas e quartas das 17h30 às 21h30, terças e quintas das 8 às 12, terças e quintas das 13 às 17, temos também terças e quintas das 17h30 às 21h30 e depois temos as turmas de sábado. Sábado damos 2 sessões seguidas. Portanto, a turma de sábado tem uma sessão das 8 às 12,
Depois tem a hora de almoço e tem a segunda sessão, das 13 às 17. Só podem escolher estes horários. O aluno não pode fazer segunda e terça. Nós não temos esse horário disponível. Portanto, temos a segunda e a quarta, temos a terça e a quinta e depois temos o sábado. E não pode andar a trocar turmas, não pode assistir a uma sessão numa turma e a outra sessão noutra turma, porque os trabalhos das turmas são feitos em grupo. Cada turma tem um professor atribuído, que é o patrono, portanto, esse patrono é que ajuda a turma e acompanha os estagiários dessa turma, os trabalhos são feitos em grupo, portanto, o estagiário tem que escolher aquele horário que ele consegue frequentar. Não pode escolher o horário, por exemplo, da terça e quinta de manhã e depois estar a assistir uma aula à segunda à noite, estar a assistir uma aula ao sábado. Infelizmente, não funciona assim. Portanto, o horário que ele escolher é aquele que ele vai ter que frequentar. Está cá o resumo dos horários e há várias opções, por isso já pode então escolher a melhor opção possível. Professor Santos, quais os maiores desafios de assegurar que o EAC seja uma realidade? Aqui falando no desafio que nós temos muitas vezes em equipa, a coordenação do IASEC, temos que fazer com que o estágio em ambiente controlado aconteça. Em primeiro lugar, manter o sistema do estágio online a funcionar em pleno, isso através da inserção do material no Moodle, que é uma das partes em que a nossa responsabilidade é tentar cumprir os prazos todos na inserção desse material e, além disso, preparar que as sessões de estágio em ambiente controlado possam então ser realizadas conforme o planeamento, nas datas exatas, decorrer normalmente. E depois temos o outro problema que é já bastante crucial, é normalmente quando nós terminamos um semestre ou terminamos então o final do estágio. Aqui é que nós solicitamos muito os nossos estagiários, porque os nossos estagiários, muitas vezes eu faço a chamada de atenção, não cumprem com os prazos. E a nossa profissão há uma exigibilidade no cumprimento dos prazos. Encontramos aqui nos nossos estagiários, às vezes, imensas desculpas para não cumprirem com os prazos. E nós não queremos isso. Queremos que os estagiários cumpram com os prazos da entrega dos relatórios, prazo da entrega dos trabalhos. Ao não cumprir com esses prazos, o que é que fazem? Depois reclamam que o trabalho está a demorar muito tempo a ser aprovado, está a demorar muito tempo a ir para a defesa. Porquê? Porque há aqui uma negligência por parte dos nossos estagiários. É o não cumprimento dos prazos na entrega dos trabalhos. Por isso é que nós chamamos muita atenção em relação aos prazos que são compostos no estágio em ambiente controlado. O estágio em ambiente controlado tem regras e essas regras normalmente é para serem cumpridas, embora que alguns reclamam por sermos bastante exigentes, mas a exigência é que tem a ver com a nossa profissão de contabilista. Quer dizer que o contabilista concretamente tem que aprender desde o estágio que o cumprimento dos prazos é rigoroso. Por isso é que aconselhamos sempre essa situação. E além dessa, o estágio ainda tem outro. Além das sessões, tem operações especiais que relacionam aqui com situações práticas do nosso dia a dia, que acontece a nível das empresas, que nós tentamos levar para o estágio, analisar essas situações, que são as chamadas operações especiais. Depois há outras sessões que decorrem, que são os mini-testes. Por isso é que nós damos o conforto de que o estágio decorra durante os 10 meses com toda a logística criada, entre ela o software Primavera funcionar aqui em pleno. Também aqui chamamos a atenção do estagiário. Quando nós demos prazo, é porque temos um processo de inserção de empresas no Primavera, a um determinado tempo temos que retirar essas empresas do Primavera. Ao retirarmos essas empresas do Primavera, logo o estagiário já não consegue aceder à sua empresa. Por isso, há necessidade de se cumprir com os prazos em termos do estágio em ambiente controlado, para não estragar aquilo que é o nosso planeamento a nível da coordenação do estágio em ambiente controlado. Professor Santos, professora Joana, aqui para dizer que o estágio em ambiente controlado, quem for pensar em frequentar o estágio em ambiente controlado tem que ter tempo. Nós logo na sessão da apresentação, e está também no regulamento do estágio, fazemos questão de dizer sempre em sala, o estágio tem 256 horas de formação em sala ou online, mas tem além disso um adicional de 400 horas de trabalho autónomo. Portanto, significa que o estagiário, além das 8 horas de aula que tem por semana, tem que arranjar tempo para ter mais 400 horas ao longo dos 10 meses de estágio para fazer os trabalhos e para estudar. Portanto, tem que ter tempo. Se o candidato neste momento está ocupado, tem uma licenciatura ou tem outra coisa qualquer para fazer, se calhar é preferível aguardar e não fazer já o EAC, porque muitas vezes também acontece que apanhamos estagiários que estão a fazer 1001 coisas e depois não têm tempo e depois queixam-se
porque tem vida, porque tem isto, não cumpriu o prazo porque tem isto, tem aquilo, mas nós não podemos ter desculpa para cumprir os prazos são para cumprir, senão o que é que vai acontecer? Eu amanhã vou entregar o modelo 1 à AGT e vou levar uma multa e não vale a pena eu dizer lá no fiscal que foi porque tinha a minha formação ou porque tinha o pai ou a mãe, ou seja o que for. Portanto, é muito importante nós termos presente esta questão do cumprimento dos prazos, porque não são só 8 horas por semana, eles têm que dedicar pelo menos mais 8 horas por semana, além daquelas que já dedicam de aulas. Cada hora de aula, o estagiário precisa de pelo menos mais 1 ou 2 horas de trabalho, e é muito importante ter isso presente, e muitas vezes os estagiários inscrevem-se, a gente bem explica isso, mas eles não ligam muito, não é? E depois quando chega à altura de entregar os relatórios, os trabalhos não entregam nada dentro do prazo. Portanto, muito importante, cumprimento do prazo e gestão de tempo. Eu quando me inscrevo na formação deste nível, eu tenho que certificar-me que tenho tempo para a fazer. Não é fácil, mas de facto quem consegue fazer, geralmente fica muito satisfeito. Nós quase sempre, no meio de um estágio, temos sempre os estagiários a reclamarem que somos muito exigentes, mas a maior parte, quando termina, vai fazer a defesa e a prova no estágio, a maior parte fica extremamente satisfeito, porque dizem que aprenderam imenso na formação. Pois é, professora Joana, que conselhos deixam, já agora para os dois essa pergunta, deixam aos estagiários, aos formadores e à sociedade sobre o estágio em ambiente controlado? Pronto, primeiro queria aqui fazer uma chamada de atenção que quem está para se inscrever no estágio, neste momento em que as inscrições já começaram, dia 2 de maio, primeiro é que tenha tempo suficiente para poder então se inscrever e estar presente durante 10 meses nas sessões programadas do estágio e ambiente controlado. E fazer aqui uma alerta a nível geral, o estágio e ambiente controlado é uma mais-valia que não só permite o próprio país ter contabilista qualificado, que acrescenta aqui valor à nossa profissão de contabilidade e permite que nós tenhamos aqui contabilista devidamente preparado para permitir que o próprio país assim evolua em termos econômicos. Estarem comprometidos com o estágio é uma forma mais fácil também de conseguirem, mais rapidamente possível, enquadrarem-se no mercado de trabalho. Se nós formos analisar hoje o nível do mercado de trabalho, existe um nível de exigência que alguns candidatos ao mercado de trabalho querem por excelência. O estágio dá essa excelência. O estágio permite que os nossos candidatos consigam rapidamente adquirir empregos na área de contabilidade e conseguem ter sucesso na área de contabilidade. Por isso, quem tiver alguém que está nessa área ou está a se formar na área de contabilidade e finanças, recomenda-se aqui a realização do estágio em ambiente controlado, porque só depois da realização desse estágio em ambiente controlado poderá então adquirir um know-how bastante satisfatório para poder então exercer a atividade de contabilista. Não sei se a Joana queria mais aqui acrescentar. Não, eu penso que o professor Santos já disse tudo, portanto basicamente é isso. Venham, inscrevam-se, as inscrições estão abertas, estamos prontos para vos receber, garantam que têm tempo e venham com muita vontade, que nós estamos cá na OCPCA para vos acompanhar. Muito bem, professora Joana, é o estágio em ambiente controlado que vai já começar a primeira grande edição de 2022, é um estágio que é para ser levado para a vida profissional, que já cruzei com pessoas que estiveram no estágio e disseram-me assim, eu sou professor de contabilidade e eu uso o material do EAC para as minhas aulas, isto é o único, professor Santos, isto é o único, quer dizer que este professor que esteve no EAC reconheceu a qualidade do que é dado, do que é passado em sala ou online, presencialmente, ao estágio em ambiente controlado. Volto a reforçar, quer fazer o estágio em ambiente controlado, vai fazer agora nesta primeira edição de 2022, força, mas atenção, tem que arranjar tempo. Professor Santos e professora Joana, não disseram aqui que todos os dias tem prova no EAC. É verdade, também não podemos assustar já o estagiário. Sabem, todos os dias tem mini prova, não vão aparecer. Não, mas pode já dizer, no fim de cada sessão, o que é que acontece? Deu a sessão número 1, sobre a apresentação do PGC. Depois do fim dessa primeira sessão, o que é que acontece? Tem sempre trabalho de casa, portanto, tem sempre ou um mini teste, ou então leva documentos para contabilizar e tem
um mini teste para fazer as contabilizações. Portanto, todas as sessões têm sempre um pequeno trabalho para casa. As sessões que são mais teóricas, como por exemplo essa da apresentação do PGC ou da apresentação das normas internacionais, têm um mini teste com perguntas sobre os temas tratados na sessão. As sessões que são práticas, portanto, onde nós entregamos documentos para contabilizar, tem sempre um mini teste com as contabilizações. Isto porque na modalidade presencial o estagiário está sempre em contacto com o programa Primavera. E então o que é que acontece? Ele faz as contabilizações na própria aula e depois só tem que responder ao mini teste. Mas, por exemplo, na edição online o estagiário não está sempre no Primavera, não é? Todas as sessões têm este pequeno mini teste para o estagiário ir fazendo as próprias contabilizações e depois, de 4 em 4 semanas, mais ou menos, nós paramos para os estagiários se deslocarem à academia para fazerem as contabilizações das sessões passadas no software Primavera. Portanto, mesmo na modalidade online, o estagiário tem contacto com o Primavera. Nós nem chamamos uma modalidade online, chamamos semipresencial, porque tem as aulas online e depois tem aquela semana em que vamos parando para os estagiários se deslocarem à academia e fazerem os lançamentos presencialmente. Para os estagiários que não vivem em Luanda, nós sabemos que é difícil deslocarem-se presencialmente. Para esses estagiários, damos a hipótese deles fazerem os lançamentos remotamente. E depois coordenam com os monitores, portanto todas as turmas têm um monitor, o monitor envia uma ligação via TeamViewer ou um outro programa que permita fazer ligação remota e o estagiário liga-se aos computadores da academia e trabalha remotamente. Ok, mas lá está, esses mini-testes são feitos exatamente para garantir que o estagiário estuda sempre um bocadinho, senão o que é que acontecia? Dávamos a sessão e o estagiário depois já não pensava mais naquilo. Mal ou bem vai ter que estudar um bocadinho para responder ao mini-teste. Pois é, isto é para reforçar o alerta que eu estive a fazer, que o estágio em ambiente controlado é muito exigente e temos que arranjar tempo para nos dedicarmos ao estágio em ambiente controlado. Professor Santos e professora Joana, muito obrigada por terem estado aqui a falar do famoso estágio em ambiente controlado, o famoso EAC, e continuação de boa semana. Uma semana antes da semana em que vai começar o estágio, porque vai começar logo numa segunda-feira, se calhar, vocês vão voltar e ao regressarem, apresentarem as condições criadas de quantos estão inscritos em cada um dos horários, então vamos continuar o desfile pelas 12 sessões em diante e para continuarmos aqui a brindar os nossos ouvintes, não só os membros da CPCA, mas os ouvintes no geral, com relação às várias sessões que são abordadas no EAC. Cristina, é só relembrar que neste momento está a decorrer a segunda edição 2021 e nós temos 594 estagiários a frequentar a segunda edição 2021. 594 é um recorde, quer dizer que é dentro destes números que aguardamos para a primeira edição de 2022. Muito bem, professor Santos. Nosso muito obrigada por esse desfile aqui, continuação de boa semana laboral e esperamos contar com vocês em próximas edições. Ok, Cristina, muito obrigada pelo convite e até à próxima edição. Até à próxima edição, professora Joana. Contas na hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro.
caro ouvinte, era a edição 211, a edição dedicada ao CPCA, Estágio em Ambiente Controlado, porque a primeira edição 2022 começa no dia 15 de junho. As inscrições estão abertas. Todos os caminhos dos estagiários que estavam à espera deste grande momento, esta semana, têm que dar ao site da OCPCA para fazerem as devidas inscrições. E assim chegamos ao fim da edição 211 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC 95.5. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação Castor Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.